Olá traders, bom dia, Vini Lang aqui para fazer a atualização do Bitcoin e fazer a atualização da Mask também. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu tenho quase certeza que muitos de vocês não viram a atualização do Bitcoin ontem e podem ter perdido a oportunidade, tá? Eventualmente irão perder. Não foi o caso, tá? O Bitcoin ele segue consolidando aqui com baixíssima volatilidade dentro desse range. Então, não tem muito que adicionar da análise de ontem. A gente segue com as mesmas resistências, suportes e alvos também, tá? Para, entre aspas, né? Que é basicamente essa região aqui, dos 41.700 até os 42.000, que tem esse price action de curto prazo, bastante volume negociado. Essa região aqui que formou aqui todo o ponto de controle desse range, ele não foi testado ainda, tá? A região aqui dos 43.500, caso a gente vá, pode ser também um ponto de rejeição. E olhando aqui um pouco mais no diário, imaginando uma correção mais significativa, o Bitcoin tem esses pontos aqui abaixo na região, especialmente dos 38.500 a 36.500, que é muito difícil ele passar de primeira, então talvez para quem quer deixar ordens, enfim, seja um bom ponto aqui para cogitar essa possibilidade, já que é uma região de extremo suporte. Beleza? Então, atualização do Bitcoin é essa, tá? Graficamente, sentimento nada muito a dizer, umas divergências aqui no CVD, mas nada significativo. Ainda o que a gente está mais de olho é essa região aqui abaixo dos fundos, que tem bastante ordens e é um padrão que o Bitcoin costuma fazer bastante, rompimento de fundo e voltar no ponto de controle. Então, pensando em trade, acho que o mais provável é essa trade aqui, rompimento de fundo e busca o ponto de controle. Ethereum está também com um padrão muito parecido, pode ter um trade em ambas criptomoedas nesse mesmo padrão de romper fundo e voltar para o ponto de controle. Beleza? Então, vamos falar da Mask. Bom, a Mask, importante dizer aqui, deixa eu colocar aqui no mensal, ela está num padrão bullish, tá? Isso aqui tem grandes chances de ser um padrão 2, tá? Ela está dentro de um... ainda da onda 2, talvez, tá? Não confirmou ainda, mas ela corrigiu. A confirmação vai ser pelo menos um pivô aqui acima dos $5, tá? Mas ela segurou aqui nessa região e provavelmente, caso ela faça esse movimento bullish, tá, a gente teria aqui alvos, especialmente aqui na região dos 12, tá? E aqui. Tá? Vini, por que você não está traçando o FIBO desse topo? Então, na minha visão aqui, pelo volume, tá, deixa eu colocar aqui no diário. Pelo volume de divergência, por ter sido 3 movimentos apenas e não 5, considero isso aqui um ABC e não uma quinta onda, tá? Pelas extensões. Mas independentemente disso, ela teria aqui, no caso agora, praticamente chego, como arriscaria, né? Chego aqui em alvos, tá? Que foi bem essa região dos 261 que ela fez o fundo, alvo dessa onda C de correção. E a partir, então, dessa final, possível final dessa onda C, a gente tem esse movimento que está querendo começar a ser um movimento impulsivo, digamos assim, tá? E que pode vir a dar oportunidade para a gente. Então, considerando isso, tá? Ela tem alguns pontos bem significativos de armadilha e volume. Tá? Por exemplo, essa região aqui, tá? Que para mim é o principal ponto qual não pode perder. Então, eu não sei se esse gráfico é o melhor para pensar num trade, porque ele ainda falta confirmações para, digamos, esse movimento mais bullish acontecer, sendo um movimento mais bullish, um teste aqui dessa região de 6,20, por exemplo, 8,30, tá? A gente precisaria de uma confirmação rompendo os 4,39, mas se a gente olhar aqui, principalmente esses volumes aqui, enquanto ela não fechar um candle no diário, no 4 horas,
abaixo aqui dessa região dos 2,74, tá? Provavelmente ela ainda tem chance de romper esse range para cima e eventualmente seguir essas regiões aqui de resistência, tá? Então, acho que tá bem interessante, tá? Dentro aqui desse padrão menor aqui, então, no caso, a gente também teria um 2, tá? E também teria aqui uma extensão que faria sentido. A gente consegue ver que ela já chegou em pontos que geralmente são pontos que a onda 3 chega, né? Que é entre 1.61 e 1.786. Então ela estaria provavelmente aqui dentro de uma onda 4. Tá? Então o suporte para essa onda 4 seria essa região aqui entre 0,23 e 0,5. Tá? Então lembrem, suporte a onda 4 sem esse movimento diagonal, 0,5. Tá? Como é a MESC, que é uma moeda de baixa liquidez, tá? Eu não teria tanta certeza assim, tá? Que esse movimento não é uma diagonal, e eu acrescentaria aqui pelo menos o 0,61. Tá? Deixa eu colocar até aqui. O 0,7 não, mas o 0,61 muitas vezes aqui em movimentos de diagonal ele estende um pouco essa onda 4, tá? Então fica atento também a essa região, né? E obviamente conflui aqui com esses fundinhos, tá? Então não pode perder essa região aqui, a MESC, pensando nessa possível onda 4. E da mesma forma, se a gente fosse ver aí extensões, né, considerando isso aqui 1, 2, a gente teria aqui essa região dos 5, essa região aqui está entre 4,80 e 5,30 para pensar nessa extensão dessa onda 5. Tá? A partir disso, então, o que a gente esperaria pensando num cenário ainda mais bullish? A gente provavelmente teria uma correção mais significativa, né? Por exemplo aqui, onda 2, para então fazer uma onda 3, 4 e 5, renovando aqui máximas, indo a regiões que também seriam alvos no caso desse padrão maior aqui, tá? Então, que eventualmente pode chegar a 12, 20, etc, tá? Mas como a gente está falando no diário, e no diário ela já está fazendo, digamos, padrões que estão demorando bastante tempo, digamos assim, tá? Esse movimento aqui, mais completo, ele pode demorar meses, tá? Porém, no curto prazo, a gente tem um ponto de suporte muito claro nessa região. E caso, enquanto ela mantiver essa região dos 2,87, a maior probabilidade é testar essa região aqui dos entre 4,87 e 5,26. Porém, a confirmação, no caso que ela está iniciando esse movimento de impulsão, digamos assim, nessa onda 5, da onda 1, da onda 3, tá? Seria pelo menos um rompimento aqui dessa região dos 4 dólares, tá? Então, a forma que você opera isso, você que sabe, tá? Ela já estaria num ponto de relação risco-retorno, em teoria, porém uma confirmação seria aqui na região dos 4. Tá? Então, você pode fazer um scalp acima dos 4 dólares, buscando os 5,40, você pode pensar numa exposição agora, o stop abaixo desses fundos, etc. Tá? Mas é isso, essa foi a atualização da MESC. Por Fibonacci está bem interessante, questão de relação risco-retorno. Tá? Ela tem interessante, eu quero dizer, tem bons pontos de relação risco-retorno, tanto se subir quanto se cair, e bons pontos de stop, tá? Stops que fazem sentido, por exemplo, abaixo desse fundo ou desse fundo aqui. Beleza? Então essa foi a atualização da MESC do Bitcoin. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!